Caros alunos, caras alunas da primeira série do Colégio Miguel Couto, vamos fechar então a nossa aula 8, 8B, a arte para Platão. Slide 2. Três perguntas cujas respostas vão decepcionar vocês. Alguns, ou a maioria, pelo menos. Mas vamos lá. Quando Platão quis determinar a essência, a função, o papel e o valor da arte, ele preocupou-se com três perguntas. Primeiro, se e em que medida a arte se aproxima da verdade? Se faz o homem melhor? Se possui socialmente valor educativo ou não? Bem, como eu disse, as respostas vão talvez decepcionar vários de vocês aí. Para Platão, a beleza absoluta, ou o belo em si, só pode ser alcançado por reminiscência, recordação da alma, em relação à ideia pura do belo, a partir do conhecimento filosófico e não artístico. Então, com relação à primeira pergunta, como era de se esperar, Platão respondeu negativamente, na verdade, às três. A arte não revela, mas, ao contrário, oculta a verdade simplesmente porque não a conhece. Segundo, a arte não melhora o homem, mas certamente o corrompe, porque é mentirosa. E terceiro, a arte não educa, mas sim deseduca, porque se dirige às faculdades irracionais da alma humana, que seriam para Platão as partes inferiores de nossa alma. Então veja aí no slide 3 que Platão assumiu uma atitude negativa diante da arte. Por exemplo, da poesia, considerando-a decididamente inferior à filosofia. Lendo ainda o finalzinho aí do slide 3, o poeta nunca cria em prol da ciência ou do conhecimento, mas sim por intuição irracional. Lembrando mais uma vez o que você já está percebendo, né? Que Platão foi negativo com relação à arte. Para ele, a beleza material só poderia ser mensurada de acordo com a sua comunicação com a beleza absoluta. E essa seria a maior força de atração da alma existente, pois já tendo contemplado a beleza no mundo das ideias, como já falamos, de onde a alma veio, nossa alma sentiria uma espécie de saudade daquele lugar, do que ela viu, da sua verdadeira morada, podemos pensar assim. Quando compõe, o poeta é inspirado e está fora de si, e é invadido e, portanto, inconsciente, não sabe dar razão do que faz, nem sabe ensiná-lo a outro. Segundo Platão, o poeta só é poeta por sorte divina, ou seja, por ter nascido com essa aptidão, não por virtude do conhecimento. Slide 4, o título é muito interessante. Veja só, possuídos pelo delírio. Vamos até ler esse pequeno texto aí juntos, hein? Vamos lá. Mas quem chega às portas da poesia sem o delírio das musas, julgando que poderia ser um poeta de valor, apenas pela habilidade artística, é um poeta incompleto, pois a poesia de
quem permanece no são juízo é artisticamente inferior. Artisticamente inferior. E será obscurecida pela outra poesia, dos que estão possuídos pelo delírio. Platão. Como Platão expôs no seu livro A República, a arte em todas as suas manifestações, isso inclui poesia, pintura, escultura, etc., seria, do ponto de vista ontológico, metafísico, uma mimesis, vale dizer, uma imitação das coisas e dos acontecimentos do mundo sensível. Então veja, lembrando que para Platão o nosso mundo sensível já é uma cópia. Então o artista faz o quê? Ele observa o mundo e constrói a sua arte. Logo, para Platão, a arte seria uma cópia daquilo que já é uma cópia. Bem, aí está no slide 5, né? A arte como imitação de uma imitação. Devo lembrar a vocês que as coisas sensíveis para Platão não são verdadeiras, mas simples imitações do ser verdadeiro. Logo, seriam uma imagem daquele paradigma, daquele modelo eterno das ideias. Assim, a arte estaria tão distante da verdade como a cópia está do original. Veja só o texto no slide 5. Vamos ler então o texto, né? Olha só. Ora, se a arte, por sua vez, é imitação das coisas sensíveis, segue-se então que ela acaba sendo uma imitação de uma imitação, uma cópia que reproduz uma cópia, estando mais distante do verdadeiro de quanto estão as coisas sensíveis. E a arte estaria, então, 3 graus longe da verdade. E aí, na frase que eu coloquei aí, né, do pensador, tirado da internet, Platão teria dito que o belo é o esplendor da verdade. O belo absoluto. Isso aí, não entenda esse belo como sendo a arte. Slide 6, a coisa piora, né? Caríssimos. A arte corruptora, olha só, vou até ler esse texto com vocês. A arte seria para Platão corruptora e seria em larga medida exilada ou mesmo eliminada da sua cidade perfeita, a menos que se submetesse às leis do bem e do verdadeiro. Então, para Platão, a arte figurativa imita a mera aparência, e assim os poetas falam sem saber e sem conhecer aquilo de que falam. A fala do poeta para Platão, do ponto de vista do verdadeiro, seria um jogo ou uma espécie de brincadeira. Então, para Platão, o artista ele não ensina nada, ele apenas coloca na sua obra de arte as suas emoções particulares, as suas opiniões e até os seus preconceitos. Então, ele não ensina, ele mostra de uma forma bonita, elegante, artista, até agradável para os olhos e ouvidos, uma coisa que é dele, que é particular dele, e para Platão não seria a expressão do conhecimento ou da verdade.
Slide 7. Autonomia da arte. Veja o texto. A verdade é que a arte não teria para Platão uma esfera e um valor propriamente autônomos. Ela valeria somente na medida em que possa ou saiba pôr-se a serviço da verdade. Platão, na verdade, não associava o problema da arte ao problema da beleza em si, a beleza pura e absoluta. É inútil que algumas pessoas tentam fazer, baseados na estética moderna, ficam tentando encontrar em Platão aquilo que nele não existe, um elogio à arte, ou distorcer até a obra de Platão no sentido de achar um viés positivo que, de certa forma, até existe aí, como você viu no slide 7, no finalzinho do texto. Ele diz, ela valeria somente e na medida em que possa ou saiba pôr-se a serviço da verdade. Então, você vê que nesse slide 7 ele abre uma brecha para uma possibilidade positiva da arte, desde que ela esteja a serviço do conhecimento racional da verdade. No slide 8, novamente, a autonomia da arte, mais um reforço, não é? Aí você pause a apresentação para ler o texto, por favor, tão logo eu termine a minha introdução aqui em áudio, né? Platão afirmava que, do ponto de vista da verdade, a arte, se quisesse se salvar, deveria submeter-se à filosofia, única capaz de alcançar a verdade. Se o poeta for obediente às regras e à dialética do filósofo, sua arte poética seria aceitável. Platão rejeitou a possibilidade da autonomia puramente estética da arte. Inclusive, em seus textos, Platão fez uma referência a Homero. Veja só agora aí o texto do slide 8. Platão, em referência a Homero, não negava a qualidade poética e a agradabilidade da poesia aos ouvidos da maioria, mas afirmou que tanto menos deveria ser ouvida pelas crianças e pelos homens que pretendessem ser livres através do conhecimento verdadeiro. Assim, Platão não negou o poder da arte, mas negou que ela devesse valer unicamente por si mesma, ou seja, a arte serve ao verdadeiro ou então serve ao falso. Então, chegando ao último slide, slide 9, meras aparências. Finalizando, para Platão, o belo está pautado na noção de perfeição, do bem e da verdade. Para ele, a beleza existe em si mesma, no mundo das ideias, separada do mundo sensível, que é o mundo concreto no qual vivemos. Assim, as coisas seriam mais ou menos belas a partir de sua participação na ideia suprema de beleza, independentemente da interferência ou do julgamento dos seres humanos. Então, fechando nossa aula, vamos ler rapidamente o texto final no slide 9. Para Platão, a arte, em certos casos, acabou por dirigir-se ao que há de pior em nós, e muitas vezes tenha contribuído justamente, como Platão advertiu, para deixar as pessoas perdidas entre meras aparências. Então ficamos por aqui. Um bom dia para todos, muito obrigado pela atenção. Espero que a aula tenha sido agradável.
e compreensível.